o bonde passava em frente, o bonde 11, Avenida Saudade, o 12, Bosque. Eram esses dois que passavam por ali. Ficava em frente à igreja da catedral. De um lado, nós tínhamos, na esquina, com Francisco Glicério, nós tínhamos a Casa de Lácio. Em frente à saída do Cine Rink, nós tínhamos a Farmácia São Luís e o comércio A Meia Elegante Magazine. Na Conceição, esquina com Barão de Jaguara, tinha a famosa Bombonière São Carlos. E o Cine Rink era um dos melhores cinemas de Campinas. Embora o Voga fosse mais novo, o Cine Rink era um dos bons cinemas de Campinas. E era um cinema, assim, que suportava uma população nas exibições maior do que as salas de projeção que a gente conhece hoje. E, geralmente, quando os filmes eram famosos, filmes bons, as filas de entrada viravam o quarteirão. Era grande, tal como o Voga. Sempre lotava, principalmente aos domingos, quando existia a matinê com 2 filmes e um seriado. Não era assim luxuoso, mas era grande, era um cinema muito bom. A gente nunca podia imaginar que fosse acontecer um acidente desse daí, né? Porque quantas vezes que nós fomos na matinê lá, nunca podia imaginar. E lotava mesmo, lotava o cinema. Toda a faixa etária nossa, na faixa de 12, 13, 14, 15 anos, né? Todo mundo ia para matinê. Então ficava super lotado. Não é como o cinema de hoje, que são várias salas e tem pouca gente em cada sessão, né? Lá não, lotava mesmo. Se você não chegasse um pouco mais cedo, você ficava sem lugar, nem entrava. Conforme o filme, ficava filas para poder entrar. E era muito concorrido, era muito divertido. Quando do desastre do Cine Rink, eu estava tirando o diploma do ginásio no colégio D. Pedro II, no Largo da Catedral. E fiquei sabendo pela rádio. Aliás, todas as rádios, a PRC9, Educadora de Campinas, e a Rádio Brasil, que era nova em Campinas, deram uma notícia desesperadamente. É só o acidente do Cine Rink. Eu saí de casa quando eu estava com quase 10 anos de idade, saí com a minha irmã para ir assistir uma sessão de cinema no Rink. Mas ao chegar no Rink, estava passando um filme com o nome Amar Foi a Minha Ruína. Eu não gostei do nome, achei aquilo ali que não era para mim. A minha irmã entrou, mas eu voltei e fui para o Cine Rádio, que era um outro cinema que existia em Campinas, e fui assistir novamente o filme com Oscarito e Grande Otelo, Aviso aos Navegantes. E durante a sessão foi parado o filme, pararam o filme no Cine Rádio e comunicando que o Rink tinha caído. Na hora me deu um desespero, porque a minha irmã estava lá, e eu fui para lá sem avisar meus pais. Porque pelos meus pais, a minha irmã estava lá e eu também. O dia da tragédia do Cine Rink eu não me esquecerei, porque foi marcante. Não só para mim, mas como para a cidade de Campinas. Por ser um local de diversão muito frequentado e também por o horário que ocorreu o desabamento do teto do Cine Rink, o horário da matinê. Então o cine estava quase lotado, ou lotado. Eu não fui naquela sessão, era para ter ido, não fui. Eu estava na minha casa, ali na Glicério, perto da Marechal Deodoro, quando desceu
um rapazote, chorando, e a minha vizinha de frente perguntou o que ocorreu. Ele falou que tinha desabado o cinema, o Cine Rink. Eu peguei a bicicleta imediatamente, porque os meus irmãos tinham ido na matinê aquele dia, e eu peguei a bicicleta e me dirigi para lá, e pelo fluxo de pessoas se movimentando na direção ao Rink, eu fiquei sabendo que o problema era no Rink. Foi uma coisa, foi uma catástrofe mesmo. Acho que é a maior catástrofe que se tem na memória de Campinas, que ficou mesmo marcado. Porque nós estávamos assistindo um filme, chamava Amar Foi Minha Ruína. No momento que teve o acidente, era o momento que a madrasta ia jogar o enteado na água. E o tempo estava assim, nublado, né, no filme. Quando aconteceu, eu olhei para cima, parecia que era do filme. Na minha concepção, parecia um raio do filme. E já era o céu que eu estava vendo. Era tempo de chuva, estava chovendo aqui para fora, estava tempo nublado, tanto é que eu estava até com uma capa de chuva. Mas no fim eu até perdi a minha capa lá no cinema, e minha bolsa também. O que eu lembro, porque era assim, passavam 2 filmes. Passou o primeiro filme, aí tinha um intervalo, de um filme para outro tinha um intervalo. Todo mundo saía, iam para lá, para cá. Aí já estava escurecendo, né? Todo mundo voltou a sentar e começou o segundo filme. Foi logo no começo. Aí deu um estrondo. Eu pensei que não fosse do filme, não. Eu pensei que fosse estrondo do lado de fora mesmo, por causa que tava armando tempo, né? Feio, de chuva. Aí daqui a pouco caiu de uma vez. Não foi caindo assim aos pouquinhos. Caiu de uma vez. Então quem machucou, machucou. Um estrondo, que parecia um trovão, né? Um estrondo parece que um raio, né? E para mim era um raio do filme. Depois é que eu percebi que era o desastre mesmo, né? Quando nós tentamos fugir, fugimos por trás, pulando as poltronas, pulamos várias vigas. Então nós escapamos mesmo por um milagre. Eu só tive um prego enfiado na perna, que na hora não senti nada. Na rua, quando eles estavam procurando socorro na rua, eu senti um friozinho escorrer pela perna, fui olhar, aí que vi o prego. Eu mesmo tirei. Só isso que me aconteceu, mais nada. Agora, foi uma gritaria, a roupa nossa ficou todinha branca de pó. Meus pais ficaram desesperados, porque não encontrava gente quando eles souberam. E eles já tinham ido aos hospitais, a necrotério, procurar pela gente. E o que eu lembro, ficou um gosto de um pó, como é que a gente fala? Mofo, né? Aquele cheiro de mofo. Ficou impregnado na minha garganta mais de uma semana. Não saía aquele gosto de mofo da garganta. Eu fazia gargarejo diversas vezes, né? Custou para sair aquele gosto de mofo, porque ficou aquele cheiro de mofo. Aí nós saímos para a parte de trás do cinema, fomos no bar Ideal, que a Terezinha enfiou um prego na perna, né? Nós fomos pedir álcool para passar na perna. E a gente queria ir embora, como a gente morava longe, tinha que pegar o bonde. Minha bolsa caiu no cinema, eu perdi, falei, e agora, como é que nós vamos? No fim, nós resolvemos pedir para o motorista, lá para o motorneiro, deixou a gente pegar o bonde. Quando chegou na Moraes Salles, na descida ali, ele fazia o contrário, ele ia pela Francisco Glicério e descia a Moraes Salles. E o bonde parou, porque parou a força. E nessa hora nós vimos meu pai, com o carro dele, vinha descendo junto com a minha mãe. E aí que meu pai viu que não aconteceu nada com a gente, né?